mas ele é um pouco complicado. A nossa intenção aqui é de promover um estudo participativo. O que é isso? Que todos, não só podem, mas devem participar. Você pode dar com a sua opinião, suas dúvidas. E eu não vou ser muito que vai conduzir esse estudo. Eu vou ser muito para conduzir. Vou dar liberdade para todos aqueles que tiverem conhecimento, ciência do assunto, poderem opinar para que a ideia seja discutida. Lembrando que nós não somos donos da verdade. A Bíblia ela é um livro que deve ser estudado. Há um versículo de Provérbios, depois eu vou jogar o Marco, depois ele vai ler para nós, que diz que a glória de Deus está em encobrir as coisas. E a glória dos reis está em descobrir as coisas. Então, nosso intuito aqui é procurar conhecer a Deus. Olha, se possível, se eu consigo conhecer a Deus. Vou usar o Romanos 1,28, que as pessoas rejeitaram o conhecimento de Deus. Deus nos entregou as paixões infames. Quando nós rejeitamos conhecer a Deus, nós nos aprofundamos cada vez mais na nossa pecado. Mas quando nós conhecemos a palavra, a Bíblia diz que a palavra purifica o caminho dos homens quando ele observa a sua palavra. A Bíblia diz que Davi escondia a palavra no seu coração para que ele não pecasse contra Deus. Deve haver todo aquele que trazer na lei de Deus, aquele que não vê a hora passar quando ele está estudando as Escrituras. Essa pessoa é mais do que feliz, porque ela vai conhecer, ter mais conhecimento de Deus. Hoje nós vamos discutir uma doutrina, aprender sobre uma doutrina chamada. Escrever bem grande aqui. Alguém já ouviu falar dessa doutrina? Alguém já ouviu? Pode começar. Entendeu, né? Isso já. Essa doutrina é a ciência, se você quiser anotar depois, eu vou anotar aqui para não deixar. Essa doutrina é a ciência que estuda o pecado, a ciência que estuda o pecado, as suas origens e as suas consequências. Essa doutrina que ela vai nos ensinar como o pecado, ele estuda, né? Ele estuda como o pecado surgiu e as consequências que o pecado tem. Eu vou fazer a palavra agora para você sentar e eu vou deixar um ponto de interrogação com relação ao pecado. Qual é a dúvida que vocês têm com relação ao pecado? Eu tenho milhares. Alguém quer pensar uma dúvida comum? Talvez você não tenha essa dúvida comum. Dúvida comum? Com relação ao pecado. A dúvida comum, eu acho que vai ser, né? Não vai parecer comum, não. Mas a dúvida que eu tenho muitas das vezes é como o pecado ele segue o homem. Como o pecado segue o homem? Durante o braço do homem. Pecado é muito leve na alguma coisa. Você sempre pensou, como assim? O surgimento do pecado aqui tem dúvida. Como o pecado surgiu? Alguém já parou pensar nisso? Como o pecado surgiu? Pode ser isso aqui é uma discussão, eu estou provocando um debate, eu quero que todos vocês participem disso daqui. Isso daqui é só respeito de dúvida. Mas você entra aqui, não vou perguntar isso aqui não. Vai embora com a dúvida. Perguntar não ofende. Se você perguntar e eu não souber, a gente vai procurar na Bíblia, que não tem que ficar guardando a Bíblia, não pergunta, não será, vamos na Bíblia. Todo mundo combina na mão, tem Bíblia de estudo, alguém tem acesso à internet, a gente vai procurar conhecer a Bíblia. Então, participativo. A origem do pecado é uma dúvida que. Eu não sei se o pensamento que eu tenho é o surgimento do pecado para o homem, iniciou lá no Éden. Só que o pecado mesmo, acho que quando Lúcifer se voltou contra Deus, quis estar igual a Deus, ali já iniciou o coração dele. E a partir dali eu acho que já começou. Mas para o homem, a partir. E vou colocar agora mais além disso, divulgação de Lúcifer. E antes de Lúcifer, como esse sentimento surgiu no coração de Lúcifer? Alguém já parou pensar nisso? O céu tinha perfeito? O céu não era perfeito? O sentimento surgiu no coração do homem lá. Ele falou, eu vou subir acima de nós, mas como esse sentimento
surgiu lá no céu. A vida vai começar nisso, então a gente vai refletir. A ciência que estuda a origem do pecado, nós não vamos chegar a muitas conclusões. Você não pode ter, eu não posso chegar a conclusão e falar assim, X é isso aqui, ó. Por que eu não posso? Porque as coisas que Deus oculta, as coisas reveladas para o homem, elas não reveladas para Deus. A Bíblia não explica claramente a origem de tudo. Se tivesse aqui grandes teólogos aqui, o Wayne Grudem, os homens, eles não poderiam te dar a certeza e a afirmação concreta e absoluta do surgimento do pecado, de como ele se iniciou. Então, o pecado, essa ramatologia, ela é o que estuda. Então, a gente vai fazer aqui um estudo para a gente chegar a uma concordância a respeito da doutrina do pecado. Para a gente entender isso, a primeira coisa que a gente deve entender é o que é o pecado. O que é pecado? Pecado. O pecado, defina o pecado. O que é o Pecado. A definição que eu acredito é aquilo que foge da vontade de Deus. Alguém tem mais agora? Agora tem várias. Errar algo. Se deixar de obedecer. Se Deus tem um mandamento, se não obedece, ele surge o pecado. Você está Desobedecer o mandamento de Deus. Alguém tem mais um? Acrescenta nosso conhecimento aqui. Isso aqui é bem dividir conhecimento. A gente tem algo aqui, eu sei que você também escuta. Então, estou querendo aprender, estou provocando o debate para mim adquirir conhecimento também. Quero transmitir e aprender. Passo para vocês, eu passo para vocês, sabe? Vamos lá. A lógica de Deus também, ceder a tentação da carne. Ceder as tentações da carne, que a carne, tudo isso é correto. Está dentro da doutrina, do pecado. Vem da palavra grega hamartia, que significa pecado, errado algo. Eu escrevi aqui, né? Hamartia. Essas palavras que eu escrevi no quadro, se você não anotou, você manda aquela pasta. Essas palavras aí, todas elas são em grego, são transliterações. Adquia significa iniquidade, maldade ou injustiça. Anomia, ilegalidade, iniquidade, rebelião contra Deus. Apistia, incredulidade ou infidelidade. E a hamartia, que é a mais comum, que é transgredir, praticar o mal, pecar contra Deus e errar o mal. A resposta à pergunta. Então, essa hamartia é a mais famosa, por isso que está aí, hamartiologia. Logia vem da palavra logos, uma palavra grega também que significa estudo. Hamartiologia, estudo a respeito do pecado. É a ciência que estuda a respeito do pecado. A origem do mal, a origem do mal é um dos assuntos mais complicados da teologia. É comum as pessoas pensarem na linha de pensamento do filósofo Epicuro. O que é Epicuro? Epicuro nasceu há 300 anos. Vou apagar aqui, ele vai dar mais Está anotando aí? Então, apaga o Brasil? Não, vai. Você está anotando? Já usou esse texto? Essa parada
ser bem mesmo. Será que esse cara aí que eu tô usando é. Esse homem, ele existiu uns 300 anos antes de Cristo. E ele era um filósofo. Filósofo, vocês sabem, todo filósofo ele quer saber o sentido da vida, por que ele nasceu, para que finalidade ele está na Terra. E ele queria provar ou colocar em dúvida, em questão, a existência de Deus. A maioria dos filósofos são ateus, ou todos colocou em questão. Deus é amor. Essa é a questão do Deus é amor. Segunda. Potente significa Todo poder. tem todo poder, Deus é potente. Terceiro. Isso daqui é conhecido, não é como dilema, é o trilema de Epicuro. É o trilema de Epicuro. Deus é amor, Deus é onipotente, o mal não existe. Existe sofrimento, Satanás existe dor. Então essa é a minha maneira. Eu estou aqui colocando assim no filósofo. Deus é amor. Se Deus é amor, por que o mal existe? Se Deus é onipotente, por que ele deixa o mal existir? Ele coloca essa questão. Ou Deus não é amor, ele é só onipotente, por isso o mal existe, porque nós não se deixa as pessoas sofrer. Ou Deus é onipotente e não é amor. Deus tem todo poder e não ama a pessoa. Ou Deus é amor e não é onipotente. Ele é amor, mas ele não tem o poder de acabar com o mal. Essa é a opinião do filósofo, não é o meu pensamento. Ele pensa, pô, Deus é amor, mas não tem poder para exterminar o mal. Por que Deus é a existência do mal? É um fato que o mal existe. Essa é a questão que nós vamos estudar. Agora eu vou deixar esse dilema dele, para depois nós vamos entrar na questão do pecado. Deus citou aí que o pecado surgiu no coração de Lúcifer, lá no céu. Só que eu vou entrar numa questão aqui agora, para todo mundo pensar, né? Eu tenho que raciocinar um pouco. Onde a Bíblia vai citar sobre Lúcifer? Alguém lembra? Lúcifer. A Bíblia cita Lúcifer na hora, onde está esse livro? Versículo 12. Vou ler o versículo 12. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tudo que debilitava as nações, falei. O nome de Lúcifer seria a estrela da alva. Está aí, você sabia? Sabia que está escrito Lúcifer? Não. Sabia que está escrito Lúcifer? Como caíste do céu, Lúcifer? Está aí? Não. Filho da alva, está aqui, estrela da manhã. Ninguém quer dizer isso, não. Entendeu? Eu nunca vi alguém já viu na Bíblia. Isaías 14:12. Alguém já viu essa Bíblia? Alguém já viu essa Bíblia? Alguma Bíblia? Não? Vai caçar, você sabe, tá? 14:12? É. Não é sobre Lúcifer, mas é o que dá para entender aqui, sobre Ezequiel 28. Não fala uma passagem que seria sobre ele, não? Tá bem, agora você vai chegar nessa passagem. Essa passagem que está aqui, o nome do Lúcifer, ele foi traduzido pela primeira vez na Vulgata Latina, foi
antes da convocação, ele foi traduzido pela primeira vez por um rei. Ele era um bebê, como é que era? Conhecido como Rei James. Foi a primeira vez que o nome Lúcifer foi usado. A palavra Lúcifer significa estrela da manhã, filha da alva, estrela da manhã. Essa análise de Isaías 14 vai nos levar a raciocinar e a entender que estrela da manhã aqui, Deus está trazendo uma profecia, meu texto inteiro, você vai ver um título. É uma profecia ao rei da Babilônia. É uma profecia do rei da Babilônia. Deus está falando com o rei da Babilônia. Ó, estrela da manhã, tu que debilitava as nações. Estrela da manhã, filho da alva. Então essa profecia é para o rei da Babilônia e está chamando ele de estrela da manhã. Presta atenção nisso daqui, depois você pesquisa. Está chamando ele de estrela da manhã, o rei da Babilônia. Que era poderoso, ele limitava as nações, ele que é a estrela da manhã. Agora eu vou ter um ponto de interrogação. A estrela da manhã é o nome do diabo, de Satanás? Estrela da manhã? Lúcifer é uma tradução, a estrela da manhã, o nome de Satanás é a estrela da manhã. Talvez você não confira isso, não, porque essa qualidade aqui na história. É um antigo título, não? Um antigo título. Estrela da manhã. Essa palavra, eu tenho que frisar isso aqui, porque eu não vejo ninguém falando isso. Então, vocês vão pesquisar depois e vão vir falar comigo. Se você está errado, se não bom, eu gosto do debate. Eu fiz uma anotação. Essa palavra Lúcifer, ela na verdade, ela é em grego, ela é ela traduzida para nós, ela pode ficar mais moderna. Essa palavra aqui também é estrela da manhã. Onde mais eu posso ver essa palavra na Bíblia? Vou te mostrar essa palavra na Bíblia. Segunda-feira também. Segunda-feira, 1:19. Quem achar pode ler aí, bolas. Temos vivido na palavra dos profetas, a qual vos fazeis estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Na tradução de dizer que poderia usar a palavra luz, que até que luz vai aparecer no seu coração. A estrela da alva é a mesma tradução, compreendendo? É a mesma tradução, luz é a estrela da alva. Ele está falando aqui que um dia vai imaginar até que a estrela da alva apareça no seu coração. Será que ele colocaria o nome de alva aí? Vamos para o Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2, versículo 28. Quem achar que não acha que vem do assalto? 2, Dar-lhe a estrela da manhã. olha que quem for salvo, Deus vai dar a estrela da manhã, o mesmo nome. E para encerrar, Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, envio meu anjo para vos testificar essas coisas à igreja. Eu sou a raiz da geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ele está falando bem da estrela da manhã. Você já parou para pensar na luz que a gente pode relacionar? Então, é bom a gente estudar um pouco sobre isso. Eu vou trazer isso sobre demonologia aqui hoje não, porque isso é outro estudo, que é esse estudo também, demonologia. Mas eu vou deixar isso aqui para você pesquisar e trazer para esclarecer para nós aqui no próximo. Se é correto, Lúcifer, esse nome da. Isso, eu gostaria de fazer uma pesquisa. Amém? Aí vocês pesquisam lá e trazem para a gente conversar, para a gente não cometer erros. Porque depois do estudo aqui, hoje eu vou falar com isso daí, tem que tomar muito cuidado. Ezequiel, capítulo. Vamos ler lá em Ezequiel, capítulo 28, irmãos, se conseguir para nós, capítulo 12. Versículo 12? É o versículo 12 e o 14. Ezequiel quanto? 28? Olha. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz: assim diz o Senhor Deus, tu és excelente de perfeição, cheio de sabedoria e formosura.
Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas que cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbunclo, a esmeralda. De ouro se fizeram os engaixes e os ornamentos. O dia em que fostes criado, foram eles preparados. E o primeiro? Qual o primeiro? Primeiro versículo? Não, do outro. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Aí se tu deve ter interpretação da levanta a lamentação contra o rei de quem? De Tiro. Então ele está aí falando ao diabo. Então, aí a gente tem que interpretar uma questão, isso daí não se refere ao diabo, não. A maioria dos teólogos concordam que sim. As profecias, as palavras, as Sagradas Escrituras, ela tem, por exemplo, Davi no Salmo 69, se não me engano, 69, um salmo messiânico. Davi está escrevendo a vida dele. Ele escreve a vida dele, no momento que ele está vivendo, os inimigos riem de zombam de mim, ele estava fugindo de Absalão, do filho dele. E ele escreve aquilo, e aquele livro é uma profecia messiânica, na verdade, ele estava escrevendo sobre ele e sobre Jesus. Então a gente deve compreender esses dois pontos, um fato histórico e também algo falando sobre o diabo. Aí se ele não encaixa com a profecia? Não que uma profecia, mas um duplo sentido. Você está explicando a história de um rei, está explicando também a queda do diabo, só que de uma forma não dá para você compreender se você lesse assim. Tanto que em Israel eles não consideram isso daí uma doutrina que fala sobre a queda dos demônios. Você vê lá no grande valor, você quer contra de time. Então tem isso. Só que a maioria dos teólogos cristãos vai chegar a reconhecer isso. Para você compreender esse versículo e crer que realmente o diabo caiu, desceu do céu, você deve também procurar mais amparos na Bíblia. A Bíblia não fala muito sobre a existência do mal, mas nós temos mais bases bíblicas. Mas tem versículos aqui que falam exatamente sobre o querubim que caiu do céu. Ali, a profecia ela foi diretamente endereçada para um rei. E Deus usou ali, Deus está falando, tem sentido também, está falando também a respeito do anjo que caiu. Mas tem a carta foi endereçada para um rei. Então ali usou tipo uma metáfora, uma figura de linguagem. Você é que está marcado, está mostrando a patente do poder que Deus deu a ele. Da mesma forma que Deus engrandeceu a vida do Deus, está ali descrevendo a grandeza do rei. Tanto que o rei, essa profecia foi com o rei recebeu essa profecia. Ele recebeu como se fosse da rei, não. Deus falando com ele. Só que também hoje nós entendemos que ela também se refere ao diabo. Por que nós entendemos que essa profecia se refere a essa palavra? Eu estou tentando isso daqui porque eu creio que essa profecia também se refere ao ser caído, ao anjo caído. Eu creio que se refere. Por isso que eu estou tentando isso para despertar em nós o conhecimento e a investigação, porque nós vamos ser confrontados com isso. Você vai para um lugar de vou falar de você, não pode ficar, não é como falar, só vai ficar meio confuso. Eu quero entrar nesse curso. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 18 e 19. Vai fortalecer essa nossa crença. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 18 e 19. 18 a 19? Amém. Pode? Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajudais na igreja, 1 Coríntios, Não, perdão, é Lucas, ele nem eu entendo. Lucas, capítulo 10, versículo 18 e 19. Lucas 10, versículo 19. e disse: Eu via Satanás, como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus fala que eu vi Satanás cair do céu como um raio, ficava do céu. Então, está reforçando ali que Isaías e Ezequiel escreveu. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4.
Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, entregou as cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Deus não perdoa os anjos que se rebelaram. Então, os anjos se rebelaram. Então, você percebe que tem uma rebelião no céu. Houve-se essa rebelião. Pode Para encerrar aqui, Judas capítulo 1, versículo 6. Nós estamos entendendo aqui que realmente a origem do mal começou lá no céu. Judas capítulo 1, versículo 6. Os anjos que guardaram no seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre pedras e algemas eternas para o juízo do grande dia. Tá vendo? Os anjos que não guardaram seu estado original. Os anjos tinham um estado original. Eles não guardaram, eles se corromperam, pecaram, perderam seu estado original, passando a ser uma criatura que deu a luz ao pecado. Essa é a primeira. Então, nós temos que o pecado começou no céu. Então, aqui a gente pode perceber que o pecado ele tem princípio em um lugar onde é tudo luz, onde tudo passa. Você consegue imaginar o céu, um lugar de impureza, o pecado tem início naquele lugar? É o que a gente acabou de ver aqui. Vou ler uma nossa profecia. Vendo essas profecias ao reino de Babilônia, retiro do além, os